Crise econômica, é crise financeira, índice de desemprego cada vez maior, é famílias desestruturadas, é notícias de filhos que matam pai, pai que mata um filho, é notícia ruim para todo lado, é a guerra que está aí pronto a acontecer, é notícias que nos fazem ter medo, que nos fazem apavorar cada vez mais. Não há mais esperança nas pessoas, não há mais esperança na sociedade. Mas o que fazer diante de tantas notícias? Acompanhe esse vídeo e renasça no seu coração a fé, a esperança e que todo medo possa ser expulso em nome de Jesus. Acompanhe conosco esse vídeo. A palavra de Deus em Mateus 24, no versículo 21 vai dizer: pois nessa hora haverá grande tribulação, como nunca houve outra igual. São muitas notícias que nós vemos, muitos cristãos estão sendo assassinados, como nunca foi assassinado em toda a história. Muitas coisas estão acontecendo de ruim, é verdade, mas isso tudo já foi predito por Jesus. Jesus já anunciou que nos últimos dias, nos últimos tempos, as tribulações seriam maiores, como nunca houve, nunca igual. São notícias ruins que nós vimos, são perseguições no Oriente, matando os cristãos. Aqui no Ocidente, nós vimos a grande perseguição por conta das heresias, das apostasias que nós vemos dentro da igreja. São quantos ensinamentos que pessoas estão aderindo que não vão de acordo com a fé. Então nós vimos nesses últimos tempos uma grande batalha no qual o Satanás ele vem com seu exército lutando contra nunca, sabendo que o seu tempo é curto. Mas sabemos também que através da palavra, que tudo que foi dito também contém a esperança para cada um de nós, para mim e para você, que ficar fiel, que combater o bom combate, que estiver vigilante em todas as suas ações e não perder a fé e não criar medo diante de tantas tribulações que nós estamos vendo, que nós estamos passando, diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo. A própria igreja já nos ensina no seu parágrafo 769 do Catecismo que a consumação da igreja e por meio dela a do mundo na glória não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na igreja universal. Mas como foi dito, tudo isso já foi predito por Jesus que nós passaríamos. Tudo isso que está acontecendo, as tribulações, as perseguições, diante de tantas situações nós estamos, muitas pessoas estão apavoradas, talvez por falta de fé, talvez por falta de confiança na palavra de Deus, que já anunciou para nós que isso tudo iria acontecer. Isso nos faz recordar os discípulos que acompanharam Jesus durante 3 anos de ensinamento ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, vendo Jesus realizar milagres, prodígios, sinais de que ele era o Filho de Deus, de tudo. Jesus deixou claro tudo o que iria acontecer, ele não escondeu nada de ninguém. Jesus anunciou que ele iria morrer na cruz, e Jesus disse que ele ia ressuscitar, mas mesmo assim, diante da cena que os discípulos presenciaram, da perseguição, da prisão, da morte e crucificação de Jesus, eles ficaram apavorados e os discípulos foram encontrados abatidos, com o rosto sombrio e assustados. Mas como se eles ali estiveram junto com Jesus, os profetas já anunciaram tudo o que ia acontecer, Jesus já ensinou, mas mesmo assim, diante de tantas situações, os discípulos estiveram com medo. E Jesus, além de tudo, ele deixou sinais, como ele deixa para hoje para nós, sinais de que tudo isso irá acontecer. O abalo provocado pela paixão de Jesus foi tão grande em que os discípulos, pelo menos algum deles, não creram de imediato na ressurreição, mesmo diante dos sinais, diante do sepulcro vazio, da ausência do corpo de Cristo. Os discípulos não creram na ressurreição de Jesus. E mesmo quando as mulheres ali voltaram testemunhando que tinha encontrado com Jesus, eles duvidaram, eles não creram. Mas pela grande graça de Jesus, os discípulos tiveram um encontro pessoal com ele. Jesus veio ao encontro dos seus,
e anunciar que ele estava vivo realmente. Jesus mostra as suas mãos e pede para Tomé: toque. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Tantos sinais que Jesus tem deixado para nós. No ano de 2000, por exemplo, Padre Jonas profetizava para nós tudo o que iria acontecer nesses últimos tempos. Nós estamos 17 anos depois disso que o Padre Jonas disse. Acompanhe aí. Esta palavra de Deus pronunciada por João Paulo II: não temais. Aconteça o que acontecer, não temais. Gente, vai haver convulsões no mundo, como a cobra que se lança por todos os lados. Eu dizia de manhã cedo e volto a dizer agora: o demônio vai derrubar todos os castelos de areia que ele mesmo construiu na economia, na política, na ciência. Ele construiu castelos suntuosos, mas na verdade de areia. E veja bem, construídos na injustiça, na corrupção, na mentira, na falsidade, no orgulho, na vaidade, na malícia. Ele construiu um império e construiu impérios por este mundo. Nas empresas, no comércio, nas finanças, mas à custa de muito sangue, de muitas doenças, de muitos males, de muitos inocentes. Ele construiu nas bases dele, na base da mentira, na base do engano, na base da falsidade, na base da injustiça, na base da maldade, na base de oprimir a muitos, a custo de fome de muitos. Na verdade, foi tirado o remédio da boca de pessoas. Foi tirado seringa, foi tirada agulha da veia de pessoas em que se injetava sangue, se injetava soro. Nas injustiças que se cometeram por todas as partes, e no Brasil também. É só olhar para as grandes corrupções desse país, atingindo coisas básicas, como por exemplo tudo aquilo que era o antigo NPS, etc. Hoje o INSS, SS e tal, tirando o pão da boca de pobres, de aposentados, de doentes. Ele construiu castelos, e tudo aquilo que ele construiu, ele mesmo vai derrubar. Eu dizia com um menino que constrói um castelo de areia, depois vai lá e chuta. Ele vai fazer questão de derrubar tudo isso. Gente, nós vamos ver ruir todos esses castelos, todas essas fortalezas, esses impérios que ele, o inimigo, construiu nas bases dele. Eles haverão de cair. Isso vai nos assustar. Sistemas vão cair. Sistemas vão cair. Haverá queda nas finanças, na economia mundial, além de economia de países, até chegar a uma eclosão mundial. Vai haver justamente uma queda política em nações e também mundialmente. Muita gente vai se assustar. Mas o Senhor já está colocando desde agora no nosso coração: não temais. E como o Padre Jonas acabou de dizer, que nós acompanhamos, tudo que nós estamos vendo na política, por exemplo, é o que já foi predito. O próprio demônio construiu aquilo ali. E ele mesmo está chutando tudo, acabando com tudo. Para quê? Para botar medo, para poder assustar os filhos de Deus, para poder tirar a fé, diminuir a fé daqueles que creem na sua palavra. Mas a palavra de Deus, ela não cai na terra sem antes voltar para Deus, sem produzir frutos. E por isso, possa você, através desse vídeo, renovar a sua confiança em Deus, na palavra de Deus, e renunciar todo esse medo que você possa estar sentindo nesse momento, medo do desemprego, medo da fome, medo da guerra, medo de tudo que dos seus filhos que possam de se perder. E a palavra de Deus em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, vai dizer o seguinte: ainda que a figueira não brote, e não haja fruto na parreira, ainda que a oliveira negue seu fruto, e o campo não produza colheita,
Ainda que as ovelhas desapareçam no curral e não haja gado nos estábulos, eu me alegrarei em Javé e exultarei em Deus meu Salvador. Meu Senhor Javé é a minha força. Ele me dá pés de gazela e me faz caminhar pelas alturas. Por mais que nós tenhamos medo das coisas, o Senhor está conosco. Nós devemos ter essa confiança que a sua palavra é viva e que nós devemos confiar que nós não vamos perecer, mas é necessário que nós tenhamos fé, coragem e se entregar no projeto de Deus, combater o bom combate através da fé, para assim possamos ser dignos de receber a coroa da vitória. E Jesus, sabendo da nossa fraqueza, da nossa falta de fé, Ele vem em nosso socorro e nos auxilia e nos ajuda. Assim como foi Jesus ao encontro dos discípulos que se encontravam com a sua fé abalada através de tantas coisas que eles presenciaram, através de tantas coisas que fizeram perder a fé. Nós entendemos que a ressurreição de Jesus não veio através somente da fé, mas pelo auxílio da graça de Deus, que tiveram uma experiência direta com Jesus ressuscitado. Ou seja, não somente nós conseguiremos obter essa graça de não ter medo diante de tantas dificuldades, mas é pedindo o auxílio da graça de Deus sobre a nossa vida é que nós conseguiremos realizar o projeto de Deus na nossa vida. É através da graça de Deus que nós vamos conseguir passar por esses obstáculos. É através da graça de Deus que nós vamos conseguir vencer. E assim, da mesma maneira que Jesus usa a dinâmica desde o começo, do meio e do fim, porque a sua conduta não muda, porque a sua conduta é a mesma desde sempre. Ele é fiel à sua palavra, ele é fiel a tudo aquilo que ele faz. Ele continua nos ajudando, ele continua intervindo na história da humanidade, ajudando a cada um de nós, dando ferramentas a cada um de nós. E há 100 anos atrás, deu a graça de que Nossa Senhora pudesse aparecer e anunciar esse fim que está próximo, que iria acontecer, mas que Jesus estaria conosco e nos dá as ferramentas. A oração do rosário todos os dias, a frequência na Eucaristia, ou seja, uma vida na graça, assim como Jesus, no meio do seu sofrimento, no meio do pavor, entregou Nossa Senhora a seu discípulo, para que Nossa Senhora pudesse cuidar dele, dizendo: filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí seu filho. Assim ele continua fazendo usando da mesma dinâmica hoje para mim e para com você. E diz para mim e diz para você: filho, filha, eis aí a tua mãe, que irá te proteger, que irá te livrar das tramas e das ciladas do demônio, através do Santo Rosário, da frequência da Eucaristia, através da devoção do Imaculado Coração de Maria, através da consagração a Nossa Senhora, que nos faz garantir a vitória, junto com Nossa Senhora, como diz Nossa Senhora em Fátima: por fim, meu Imaculado Coração triunfará. E que nós possamos ter essa confiança, entregarmos a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora, que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de cada um de nós. E com essa confiança possamos estar unidos em oração e pedir essa graça de Deus sobre a nossa vida, que possa verdadeiramente fazer com que a palavra de Deus seja viva na minha vida, na sua vida, que a palavra de Deus possa produzir muitos frutos em nós, frutos de fé, confiança, por mais que o mundo queira botar medo em nós, por mais que o mundo queira destruir a nossa esperança, mas a fé nós vamos guardar, para que no fim possamos também, eu e você, receber a coroa da vitória. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos conceda a graça da perseverança final. Salve Maria!